Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Deus abençoe sua vida grandiosamente nessa noite de domingo, 21 horas. É reunião de adoração dos filhos de Deus. Começando um pouco mais tarde, além daquilo que nós costumamos fazer, que é às 19 horas, né? Mas sempre há um propósito. E nós queremos andar dentro desse propósito, tá certo? Quero aqui dar meu boa noite para Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Jardim, Dom Quintino, Ponta da Serra, Farias Brito, meu alô, meu abraço para a cidade que Deus me concedeu para cuidar daquelas ovelhas. Meu abraço, meu beijo para Farias Brito, que Deus abençoe os obreiros de lá, o obreiro André, sua esposa Kelly, tá bom? Cada membro e cada um dos quais estão nos assistindo, que segue essa página para ouvir a palavra de Deus, tá certo? Como eu dizia, nós não estamos habituados a iniciarmos nesse horário, mas hoje nós estivemos abençoados ali na IIGD Juazeiro do Norte, na sede regional, né, em que nós nos envolvemos diretamente no louvor, e por isso nós estamos iniciando neste horário. Também quero aqui deixar minha gratidão, meu abraço ao levita Yarley, levita Lucas e a levita Carla, que são os levitas que Deus usa, né, para abençoar a igreja, junto conosco no Ministério do Louvor da IIGD Juazeiro do Norte. Tá certo, povo de Deus? Nós estamos entrando. É uma live que vai te abençoar, é uma live que vai te curar, que vai te limpar, que vai te restaurar, que vai te transformar. E essa é a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. E tá certo? Eu tô com uma palavra hoje preparada por Deus para te entregar. Você não repara na minha voz, estou um pouco rouco, mas nós estamos aqui, né? O importante é que nós estejamos aqui e a obra de Deus está sendo feita, tá certo? Enquanto os outros irmãos entram, aí nós vamos aí de louvor, ó. Se você não gosta de louvor, irmão, você entrou na live errada, porque aqui é como diz a palavra de Deus, que a presença de Deus, o Santo de Israel, ele habita no meio dos louvores, tá certo? Então onde tem um som ecoando para adorar o seu nome, aleluia, ali nós estamos para buscá-lo, para reverenciá-lo, para exaltá-lo, tá certo? Nada é impossível para ti. Vamos entrando, povo de Deus, vamos entrando. Deus quer e vai falar com você nessa noite, tá certo? E antes de mais nada, como eu costumo pedir, seja instrumento, seja ferramenta na mão do Deus de Israel. Vai lá embaixo no seu smartphone, no seu telefone, como você bem queira. E lá embaixo tem um aviãozinho, conforme aqueles que nós fazemos de papel, um desenhozinho de um avião. E você vai lá, clica nele, põe o seu dedo em cima dele e sai divulgando, compartilhando, em outras palavras, abençoando pessoas, amigos, parentes, familiares, pessoas mais próximas de você, que te seguem e que você também segue, tá bom? Então vai lá, compartilha essa live, abençoa alguém, abençoa uma pessoa, e eu tenho certeza que se ela não assistir hoje, nos próximos dias, ela vai assistir essa live, tá bom, povo de Deus? E é isso. 21 horas e 04 minutos. Nós vamos começar a nossa busca pelo Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos entrar em oração, tá certo? E vamos buscar ao Senhor. Você não repara que isso aqui é rede social? Então ela vai ficar dando esses empecilhos aqui, mas dá certo, ó. Nós voltamos novamente com louvor ao Senhor. É isso aí. Tudo que tem fôlego, louve, exalte, glorifique, bendiga o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não me conhece, eu me chamo André Rodrigues e sou ministro da Palavra de Deus ali na cidade chamada Farias Brito, Ceará, tá certo? Aqui no Cariri, próximo a Crato, próximo à Ponta da Serra, Várzea Alegre, a Dom Quintino, a Juazeiro do Norte, tá certo? E aí também mais uma vez meu abraço, meu alô para Juazeiro do Norte, nós temos muitos, inúmeros seguidores, tá certo? Então é isso, povo de Deus. Conforme os irmãos vão entrando, como eu falei, não repara, não se importa, eu estou um pouco rouco, mas presta atenção na palavra, presta atenção na ministração, não deixa nada tirar a sua atenção, tá? Eu acredito que nessa hora você esteja em casa
ou no trabalho, ou quem sabe, nos cômodos da sua casa, na sala, no quarto. Então aproveita essa oportunidade, busca a Deus. Se você entrou nessa live é porque você acredita realmente que Deus, Ele fala e ainda fala nos dias de hoje. Quero fazer aqui uma observação. Irmãos, entre Malaquias, livro de Malaquias e Mateus, parece que foi uma coisa muito curta, porque nós só passamos uma página, não é assim? Mas isso ali foi o maior período de silêncio de Deus na terra. Foram 400 anos sem o próprio Deus falar com alguém. Sem Deus falar através de profeta, sem Deus falar através da sua palavra, a lei na época, sem Deus falar com ninguém. Então 400 anos sem o homem receber a direção de Deus, sem ouvir a voz de Deus. E nós hoje temos a oportunidade, a cada rede social que nós acessamos, o Instagram, o Facebook, a própria TV, rádio, né? Independente da sua crença religiosa, se você é evangélico, se você é católico, Hare Krishna, macumbeiro, se você é espírita, independente, escute a palavra de Deus, porque é esse Deus que nos formou no ventre das nossas mães, e Ele sabe qual é o seu propósito, qual é o seu projeto para as nossas vidas. Tá certo, igreja? Então vamos lá, vamos entrar em oração. Eu quero junto com você buscar a presença de Deus. Os demais que forem entrando, eles vão acompanhando, tá certo? Então onde você está, independente do lugar, da casa, do município, do estado, do país, junto comigo, adore, busque a presença de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós queremos te buscar nessa noite. Pai, foi um dia cheio, mas cheio da tua presença. E glorificado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o Rei de Israel. Nós exaltamos o teu nome porque só tu mereces toda adoração, Deus. Só o Senhor merece todo louvor, toda honra, toda majestade, Deus. As nossas vidas são para te bendizer. A minha oração nessa tarde, nessa noite, na verdade, Deus, é para que o Senhor entre nessa casa. Que o Senhor visite essa pessoa, visite essa família. E só o Senhor sabe, Deus, o estado de espírito que essa pessoa se encontra nessa live. Talvez com medo, talvez desesperançoso, aflito, abatido, meu Deus, sem rumo, com vontade, o desejo no coração de desistir. Mas, Senhor, não permita que a tua poderosa mão o fortaleça, que o teu poderoso braço o sustente. A tua palavra diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus e sou exaltado entre as nações. Então, meu irmão, nessa hora, busque a presença de Deus. Vai chamando por Ele. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Certa vez eu fiz uma oração ao Senhor há muitos anos atrás, aleluia. Que eu dizia a Ele: Senhor, aonde eu estiver, que a tua presença esteja. Aonde eu colocar os meus pés, que a tua presença, ela desça naquele lugar. Independente, meu Deus, do lugar onde eu esteja. Diga isso para Deus nessa hora. Diga: Deus, desce nesse lugar. Desce nessa sala que está precisando de cura hoje. Desce, Deus, naquele quarto que está precisando da libertação. Quantas pessoas estão precisando do toque do teu Espírito Santo? Diga isso para Deus, convide a Ele. Quando você invoca o nome do Senhor, você está dizendo para Ele que Ele tem total liberdade sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Assim como muitas pessoas por aí invocam demônios e os próprios agora têm autoridade sobre as suas vidas, nós invocamos o nome do Deus de Israel nessa noite. E independente se é por live, se é presencial, nós oramos que o Senhor, Ele quebre as barreiras da comunicação, as fronteiras da distância nessa noite. E o teu Espírito, Deus, desça como uma torrente, uma chuva sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito de vida. Comece a dizer no seu lugar palavras que engrandecem ao Senhor. Diga para o Senhor com as suas palavras, não com as minhas. Diga: Senhor, eu amo, Senhor. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo. Talvez eu ainda não fui batizado no Espírito Santo em um culto presencial, mas será hoje nessa live. Diga isso para Deus. Diga para Ele: enche minha boca com línguas estranhas. Permite-me, Senhor, falar a língua dos anjos nessa noite, que só o Senhor pode fazer. Trazer a plenitude do teu Espírito Santo. Isso, meu irmão, vá dizendo para Ele, vá buscando a presença de Deus, vá exaltando o nome de Israel, vá glorificando a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Eu sei que muitas vezes nós estamos buscando a Deus
E as nossas carnes, elas se apressam em sair da presença de Deus, em sair da presença do Santo de Israel, mas a própria palavra dele diz: não vos apresseis em sair da minha presença, em sair da presença do Santo, não vos apresseis. Vá buscando, vá deixando esse fogo, essas fagulhas de fogo acender aí onde você está, meu irmão. Vai deixando que Deus, Ele possa encontrar em você um coração contrito, humilde, que é esse coração que o atrai, esse coração que o deseja. Não espere pelas minhas palavras, mas com as suas próprias. Diga: Deus, eu te desejo. Assim como Davi, ele disse certa vez: assim como a corça anseia pelas torrentes das águas, a minha alma tem sede de Deus. Ela numa terra seca, onde não há, como eu te vi no santuário. Diga para Deus: eu tenho fome de ti, eu tenho sede das águas que vêm de ti. A tua palavra diz, Senhor, eu estava com uma mulher à beira de um poço, era uma samaritana, e o Senhor pediu água a ela. E a tua palavra diz que quando o Senhor se dirige a ela, aquela mulher não sabia quem era o Senhor. E o Senhor disse: se você soubesse quem está te pedindo água, você é quem me pediria, porque do teu interior correrão rios de águas vivas, e nunca mais você terá sede. É a sede do Espírito Santo, que uma vez derramada a plenitude, nunca mais você terá sede. Seja cheio da presença de Deus nessa noite, irmã. Seja cheio, meu irmão, independente do teu conhecimento bíblico. Se você é pastor, se você é obreiro, se você é ministro, evangelista, se você é somente um membro dentro da congregação, mas se humilhe diante dele, se quebrante na presença de Deus nessa noite. 21 horas nós buscamos a presença do Rei de Israel. Diga com as suas palavras no seu lugar, diga aleluia, diga glória a Deus, busque ao Senhor. E com as suas mãos aos céus, diga aí com as suas palavras, diga: Santo de Israel, bendito seja o teu nome, glorificado seja o Senhor nas alturas. Nós te adoramos nessa noite. Diga: eu invoco o teu nome, Senhor. Mais uma vez, diga: eu invoco o teu nome, Senhor. E que o Senhor desça nesse lugar, como nunca o Senhor veio, como nunca o Senhor visitou, para a glória do teu nome. Diga aleluia, aplauda ao Senhor aí no seu lugar, na sua casa, no seu trabalho. Aplauda a Jesus no seu quarto, na sua sala, independente de onde você esteja. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Eu estou com uma palavra hoje preparada por Deus, e eu acredito que vai te abençoar, tá certo? Então, se você entrou aí, não sai dessa live. Mais uma vez eu reitero aqui, eu estou rouco, mas não repara nisso. Prepara o teu coração e se atenta à ministração, à palavra, tá bom? A mensagem que Deus quer te entregar, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, abra a sua Bíblia lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, que eu quero meditar com você, por gentileza. Livro de Lucas, Lucas capítulo de número 10. O meu já está num jeito aqui. Lucas, capítulo número 10. Isso. Só sai quando Deus te der o recado, a mensagem, tá bom? Isso. Lucas, capítulo de número 10. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Deus abençoe você que está nessa live, como nunca Ele abençoou, tá bom? Como eu já falei, não repara no fundo da administração que nós colocamos aqui ao vivo, né, no YouTube. Então, de vez em quando ele entra aqui num comercial, mas nada para atrapalhar, tá bom? Então vamos lá, Lucas, capítulo de número 10. Acompanha comigo, nós vamos ler um pouco a palavra de Deus. Ó, Lucas 10, versículo de número 25 em diante. Ele diz assim, ó: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha isso. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, ou seja, a distância. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo, mais uma vez, a distância. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, 2 dinheiros, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Vá e faça o mesmo. Eu vou fazer um resumo para você entender aqui esse texto. Jesus, ele conta uma parábola, mas Jesus chegar numa parábola, irmãos e irmãs, ele tem um diálogo com o mestre da lei. A Bíblia diz que naqueles dias os mestres da lei, os homens que entendiam da lei de Moisés, por se sentirem ameaçados pelo próprio Cristo, que se denominava o Filho de Deus, e realmente era e é, mas para eles havia a dúvida, a desconfiança, eles queriam sempre estar colocando Jesus à prova. Em uma dessas oportunidades, esse mestre da lei, um homem que conhecia muito bem a lei de Moisés, nos dias de hoje, um homem que conhece a capa do Novo e do Antigo Testamento de lado a lado, os 66 livros muito bem, ele vem colocar Jesus à prova. E ele diz assim: o Senhor, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu faço? Aí Jesus disse assim: bom, como é que você entende a lei? Porque você é um mestre da lei, então você deve saber. Como é que você entende? Aí o próprio mestre da lei responde: Senhor, amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e amar ao próximo como a mim mesmo. Aí Jesus disse: você respondeu corretamente, vá lá e faça. Aí o homem, para alongar a história e continuar colocando Jesus à prova, ele pergunta novamente: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus, ele conta a parábola, e uma das parábolas mais conhecidas da palavra de Deus, que é a parábola do bom samaritano. Eu acredito que você já ouviu falar nessa parábola, e muitas vezes você já ouviu. Então, quando Jesus, ele começa a contar a parábola, ele está respondendo aquele homem quem é o nosso próximo. E eu separei essa parábola em 2 partes, parte A e parte B, para nós meditarmos. A parte A, ela começa lá no versículo 25 de Lucas 10 ainda. Ele diz assim, do versículo 25 ao 28, ele diz assim, acompanha comigo, por gentileza. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu. Ele diz aqui, então Jesus lhe respondeu: como é que você entende? Aí ele diz assim, amar ao Senhor nosso Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Aí Jesus diz: bom, então vá lá e faça. Por que era que Jesus estava dizendo vá lá e faça? Porque, irmãos, amar ao próximo como a nós mesmos, ele não é determinante para a nossa salvação. Ele não é determinante para a nossa salvação, mas ele pode trazer influência, senão Jesus não tinha dito amar ao próximo como a nós mesmos. Você entende isso? Amar ao próximo como a nós mesmos não determina a minha e a sua salvação. Você precisa entender isso. Mas ela influencia na nossa, na minha, na sua salvação. Aí a parte B do versículo do capítulo 10 de Lucas, ele começa ali no versículo 30. Versículo 30
ao 34. Ele diz assim, ó. Só um instante, que nós estamos aqui no YouTube. Aí ele diz assim, ó. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, aí ele começa, ó. Um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou à distância. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou à distância. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou por perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Pode parar por aí. Ó, a parte B dessa parábola há 3 figuras. Quem são as 3 figuras? Ele fala que na parábola vem um homem, um judeu, né? E esse judeu, ele é atacado, ele é roubado, ele é assaltado por alguns salteadores, ladrões, assaltantes. E esses homens, quando roubam a ele, eles tiram tudo, e não só tiram tudo, mas deixam ele ferido, quem sabe à beira da morte. E Jesus usa 3 figuras que passam por esse homem. A primeira é um sacerdote. Escuta isso. O sacerdote naqueles dias, irmãos, não era qualquer pessoa. Não. O sacerdote, ele era uma autoridade constituída por Deus no Antigo Testamento. Oferecia sacrifícios a Deus no templo. Orientava as pessoas de como agradar a Deus com as suas vidas. Tomava conta no templo, nos dias de hoje, a casa de Deus. E a Bíblia diz que esse sacerdote que tinha essa tal influência no templo, ele passou à distância, olhou e no seu egoísmo disse assim: isso não é problema meu. E Jesus usa outra figura, a figura do levita. E a Bíblia diz, o levita vem, olha para aquele homem ferido, precisando de ajuda, e passa ao largo, à distância, e olha no seu egoísmo e diz: isso não é problema meu. E para você entender, os levitas, irmãos, eles também não eram qualquer pessoa na Bíblia. Eles tinham inúmeras funcionalidades no templo, de porteiros, guardas, administradores. Eles tinham o papel de músicos, de líderes de louvor e principalmente de levar a presença de Deus. Você lembra daquela passagem em que aquele homem chamado Uzá, ele, quando vê a carroça balançar, os bois tropeçarem, ele corre até a carroça para não deixar que a arca da aliança aqui em cima não cair? Você lembra daquela passagem? O que é que acontece? Deus mata o Uzá, porque só quem poderia tocar na arca eram os levitas. Olha a importância de um levita. Então o levita, ele tinha nada mais, nada menos, simplesmente a tarefa de carregar consigo a presença de Deus, a presença do Santo de Israel, que não era qualquer um que poderia levar, irmãos. E a Bíblia diz que ele passa à distância daquele homem que estava precisando de ajuda, que estava precisando de curativos, de uma mão amiga. E Jesus usa a terceira figura aqui, e que eu costumo chamar, quando eu estou lendo, de o improvável, que foi a figura do samaritano. E Jesus chama de o bom samaritano. É uma figura improvável. Se você não sabe porque ele era uma figura improvável, talvez você já tenha ouvido falar, mas os samaritanos eram uma classe que não se davam bem com os judeus. O mesmo homem que estava ali caído, precisando de ajuda. Os samaritanos, eu vou fazer um resumo para você entender, era uma classe de raça, vamos dizer assim, mestiça. Depois da divisão de uns reinos, reino norte, reino sul, eles terminaram se misturando com outros povos, né, que adoravam outros deuses e tinham outras crenças, e terminaram adquirindo também essas crenças, misturando a fé em Deus com outros deuses. Então esse conflito entre samaritanos e judeus, para você entender. Meu irmão, era Deus nos acuda quando um judeu e um samaritano se encontravam. Tinha que apartar, porque o negócio era bruto. Então havia essa contenda, né? essa divisão, esse muro entre eles dois. Mas a Bíblia diz que foi o bom samaritano que foi lá e resgatou aquele homem e curou as suas chagas, as suas feridas, e o levou até uma hotelaria, e lá pagou pelos cuidados dele. Aí lá no versículo 36 e 37, ele diz assim, ó, versículo 36 ainda de Lucas 10, 36 e 37, ó. Então Jesus lhe perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Ó, o intérprete da lei
respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, porque o sacerdote passou por ele e só pensou em si, sabia o que tinha que fazer e não fez. O levita também passou por ele, sabia o que tinha que fazer e não fez. E você, mestre da lei, sabe o que tem que fazer e ainda está me perguntando. Irmãos, nós estamos em um tempo, eu, você, a igreja inteira, nós estamos em um tempo que nós sabemos o que é que temos que fazer e não fazemos em relação ao próximo. Você me perdoe, mas o tema da mensagem hoje é não seja egoísta. Se isso está confrontando o seu coração, me perdoe, mas eu espero muito que Deus esteja falando com você. O tema da mensagem hoje é não seja egoísta. A palavra de Deus diz que aquele que sabe o que é certo e não faz, peca, está pecando. E o que é o egoísmo, o pastor, o ministro André? O que é o egoísmo? O egoísmo é nós buscarmos os nossos próprios interesses. É nós colocarmos em primeiro lugar nossos desejos, opiniões, as nossas vontades. É quando não existe empatia em nós. Como assim? É quando nós não pensamos no outro. Quando nós não pensamos na dor do próximo. Quando tanto faz se o próximo está bem ou está mal, para nós tanto faz, o problema não é nosso. E faltou empatia para o sacerdote, faltou empatia para um levita, homens que sabiam o que tinham que fazer e conheciam a palavra de Deus e não fizeram. Irmãos, nós estamos em um mundo que cada dia mais o mundo só pensa em si mesmo, coloca em primeiro lugar os seus próprios interesses. E se puder enterrar você e passar por cima, o mundo faz. As pessoas, o máximo que elas puderem fazer para pensar somente nelas e colocar você para trás, elas fazem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o egoísmo não é algo que nasce conosco. Não, ele se desenvolve ao longo das nossas vidas. O egoísmo é algo que nós adquirimos ao longo das nossas caminhadas. Existem muitas causas para isso. Eu vou te dar alguns exemplos. Uma pessoa, quando ela é egoísta, é porque quem sabe quando ela era pequena, criança, ela foi abandonada pelos pais, ou ela foi colocada no centro de tudo, a achar que o mundo girava em torno dela, ou pessoas que enfrentaram pais separados, pais alcoólatras ainda na sua infância, doenças terríveis que balançou o rumo das suas vidas, e hoje elas acham que a vida deve alguma coisa para elas, e não é assim. O mundo não gira em torno delas, não gira. Agora, eu e você, irmão, eu e você, nós que conhecemos a Jesus, eu estava falando de uma maneira geral, mas nós que conhecemos o Cristo vivo, nós temos a obrigação de se importar com o próximo. Nós temos a obrigação de estender as nossas mãos para o próximo. Nós temos a nossa obrigação de pensar no próximo, de ter empatia com o outro. E você me perdoe, mas não ser egoísta não é sinônimo de ser besta, não significa isso. Quando nós pensamos no próximo, não se trata de obras, mas se trata de coração, de se importar. É onde entra a empatia, se importar com o próximo, a dor do outro. Mas há um detalhe que eu quero te explicar em relação a isso. Deixar de ser egoísta não é somente dar, não é somente abençoar alguém, não é somente você tirar uma roupa do seu corpo e cobrir alguém. Não é você tirar o dinheiro do seu bolso e abençoar alguém que está precisando de ajuda. Isso não é deixar de ser egoísta. Por quê? Porque muitas vezes a gente fazendo isso, nós estamos sendo egoístas. E eu vou te dar um exemplo. Eu já vi pessoas abençoando outras com o celular ligado para aparecer, para adquirir fama, para adquirir mídia, status. Isso é ser egoísmo ajudando pessoas. É por isso que eu falei que deixar de ser egoísta não é dar, mas está dentro de nosso coração. Porque quando aquele samaritano ele passa por aquele judeu, ele não pensa em receber algo em troca, ele não pensa em receber dinheiro em troca, ele não diz para o judeu, olha, eu não gosto de você, as nossas raças não se dão bem, e quando você sair dessa hotelaria, me paga todo o dinheiro que eu gastei para tentar te ajudar. Não, foi de coração, eu vou deixar você aí, cuida dele, que passar daquilo que eu já te dei em dinheiro, dono da hotelaria, quando eu voltar eu pago. Isso é deixar de ser egoísta. Isso é deixar de ser egoísta. Irmãos, nós estamos em um mundo que nós precisamos pensar mais nas pessoas.
Irmão, mas eu não tenho o que dar, você tem o principal. Joelhos, língua. Entra na presença de Deus e abençoa alguém. Às vezes você vê o vizinho, a luta dessa pessoa aí com um esposo alcoólatra, com um filho drogado. Você vê a luta dessa mulher com câncer, desse homem com câncer de próstata. Não seja egoísta enquanto você está orando pelos teus bens, para Deus abrir porta, para Deus te dar carro. Tem uma pessoa morrendo do lado de você. Enquanto você está orando para Deus abrir simplesmente uma porta de emprego, você poderia estar orando para Deus curar essa pessoa aí do seu lado. Me perdoe eu dizer isso. Você não tem que deixar de orar para Deus te abençoar, mas você pode acrescentar nas suas orações para abençoar alguém. Não seja egoísta. Porque quando nós não somos egoístas, sempre há alguém que também não está sendo egoísta, e mais cedo ou mais tarde a bênção vai bater na sua porta. É uma pessoa que está tendo empatia e pensando em você. Ela está pensando em você, e você não pense que ela está vindo por vontade própria. Não, é Deus enviando, porque um dia você não foi egoísta com alguém. Você sabe o que é que eu fico imaginando? A reação daquele samaritano com aquele homem. Porque foi totalmente o inverso do que é a sociedade hoje. Porque ele poderia passar por aquele judeu. E assim como um sacerdote que conhecia a palavra de Deus, que servia a Deus diretamente, igual um levita que servia a Deus diretamente, que passaram ao longe, ele passou e poderia muito bem pensar: eu não me dou bem com você, e então o problema é seu, e é seu, e é seu, e é seu. Mas não, a Bíblia diz que ele vai lá e ajuda. É totalmente o inverso da nossa sociedade hoje, que quando nós sabemos que alguém não gosta de nós, fala mal de nós, quer o nosso mal, ou já tentaram nos afundar um casamento, afundar a nossa família, nós damos as nossas costas para elas quando elas precisam. Nós entregamos as nossas costas para quando elas precisam. E nós ainda muitas vezes temos a frase pronta nas nossas línguas de dizer: eu não disse que ela vinha atrás precisando de ajuda? Eu não disse, agora eu piso em cima. Não. Errado. Jesus disse que é herdar a vida eterna. Em primeiro lugar, ame ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, o seu entendimento, mas também ame ao próximo como a si mesmo. Então, irmãos, não faça como aquele sacerdote e aquele levita que eram para honrar o próprio Deus e honrar a palavra de Deus, porque eles serviam a Deus e sabiam o que tem que fazer. Mas quem deu exemplo foi um homem que naquela hora liberou perdão. Eu quero dizer para você nessa noite: libere perdão, perdoe as pessoas que você não se dá bem enquanto é tempo. Perdoe as pessoas que já lhe fizeram mal. Perdoe essa pessoa que falou mal de você, que destruiu o seu casamento. Perdoe essa pessoa que te deve e não paga, fez você entrar num mar de dívidas. Perdoe enquanto há tempo. A Bíblia diz que o Estevão ele é apedrejado. E antes de morrer, ele diz assim: Senhor, não lhes impute esse pecado, perdoa eles. O Estevão perdoou eles. Você sabe por que isso aconteceu? Porque depois que morre não tem como perdoar. Tem que perdoar enquanto há vida. Perdoar não é estar em cima, irmãos. Não entenda errado, pelo amor de Deus, porque eu não faço isso. Perdoar é um estado de espírito entre você e Deus. E se possível, chegue nessa pessoa, aleluia, e diga: eu perdoo você no nome de Jesus, eu perdoo. Não precisa contato, não precisa aproximação, porque ela já destruiu a tua vida. Mas o tempo de perdoar chegou. Chegou o tempo de você falar com aquela pessoa da família que há muito tempo você passa por ela e baixa a cabeça. Chegou o tempo, perdoa, porque quando ela estiver dentro daquele caixão, o mínimo que você vai ter, irmão ou irmã, é tristeza no coração. É um coração abatido, é remorso. E você poder olhar para ela, imóvel naquele caixão, e dizer assim: eu poderia ter perdoado ela. Eu poderia no mínimo ter chegado para ela e ter pedido perdão. Perdoe enquanto é tempo. Porque nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós estamos nos comportando igual um sacerdote, igual um levita que carregava a presença de Deus nas suas costas e deu um mau testemunho.
Na oportunidade, a Bíblia diz, o próprio Jesus conta, ele diz que foram dois homens que conheciam bem, muito bem a Deus. Não eram pessoas desinformadas, não eram ímpios, não eram gentios, pessoas que não eram de origem para receber a Cristo, de povos estrangeiros, não. Eram homens que viviam dentro da casa de Deus, homens que viviam dentro, no altar, em cima, servindo a Deus, sendo boca de Deus, oferecendo sacrifício a Deus. E nós somos essa classe hoje, que temos aproximação com a poderosa mão de Deus, que ouvimos a voz de Deus. Nós que muitas vezes estamos tendo experiências inigualáveis com Deus, estamos passando por alguém, estamos deixando eles caídos e dizendo, não é problema meu, não seja egoísta. Se Deus está dizendo isso para você hoje é porque Ele quer enviar alguém para te abençoar, irmãos. Abra esse coração com que a autoridade, pastor, ministro André, o Senhor está dizendo isso com a autoridade que vem dos céus, com a autoridade que vem do alto. Jesus disse, aleluia, nenhuma autoridade te seria dada se não viesse dos céus. Ele disse a Pilatos, nenhuma autoridade vem de lá para dizer isso para você nessa noite. Aí o versículo número 34, ó, segura, não sai não. Versículo 34 ele diz, ó, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Irmãos, quantas pessoas com feridas abertas lá fora? Quantas pessoas com feridas abertas lá fora? Eu não estou falando de ferida de corpo. Porque ferida de corpo, quem cuida é médico, é enfermeiro. Quem cuida é hospital. Eu estou falando de feridas espirituais, feridas na alma. Feridas que só o poder de Deus pode e deve curar. E nós estamos aqui com os nossos olhos voltados para as nossas feridas. A Bíblia diz que o samaritano foi cuidar das feridas dele. Ó. E nós aqui pensando nas nossas. Ai, porque alguém falou mal de mim. Ai, porque eu estou triste com João, com Maria. Ai, porque fulano não reconheceu o meu trabalho. Ei, pensa no outro. Começa a querer sarar, cuidar das feridas de alguém. Mas não tem. Não. Isso é a maior mentira que existe. Aonde você voltar o seu nariz, existe uma pessoa com feridas abertas. Talvez feridas incuráveis, entre aspas, que só o poder de Deus pode fazer. Feridas que ela carrega de uma adolescência frustrada, de uma separação dos pais. Feridas muitas vezes de maus tratos. Feridas muitas vezes porque passou fome. Feridas muitas vezes de assédio sexual, ou feridas hoje que foram causadas hoje. Não olhe para as suas feridas, olhe para as feridas do próximo, não seja egoísta. No ano de 2017, vou contar esse testemunho para você. O ano de 2017, se eu estiver errado, Deus me perdoe, se foi 2018. Era véspera de Natal. Eu sempre muito prezei a ceia de Natal. Para comer, para beber, porque nós somos filhos de Deus, né? E certa vez Deus ele colocou um propósito no coração de um obreiro, não foi meu. E o obreiro disse, ó, irmão, agora nesse Natal nós vamos entregar quentinho. Foi o que eu senti no coração. O que é que o senhor acha? Eu falei assim, foi Deus que lhe falou? Ele falou, foi. Eu disse assim, deixa eu orar. Porque se Deus ele não contar comigo dessa vez, eu fico fora, porque colocou no seu coração. Eu tava meio egoísta, irmão, você acredita? Ah, mas eu tava. Mas só precisou eu entrar em oração a Deus. Era noite. Aleluia. Quarto escuro. E eu falava com Deus. Eu dizia para Deus, Deus, o Senhor quer contar comigo nesse Natal aí? Entregar quentinha? Você sabe o que Deus disse? Ei, é fácil, né? É fácil passar uma noite, uma ceia de Natal, comendo, bebendo. Mas nesse Natal, Deus disse para mim, eu vou mostrar para você a realidade de pensar no próximo, André. Irmãos, nós fomos às ruas.
centro de Juazeiro, os bairros mais distantes. Eu me lembro, nós com várias quentinhas no porta-mala do carro. E eu me lembro que nós chegamos à beira de um trilho de trem escuro, ali no bairro Salesiano. Você me perdoe se eu não conhecer Juazeiro por nome, mas eu acredito que era Salesiano. E tinha uma roda de pessoas deitadas no chão, deitadas em cima daquelas trouxas que eles fazem com roupa, né? Os pés sujos, mendigos. E quando nós chegamos, eles se levantaram e nós entregamos as quentinhas e nós dissemos, vamos fazer uma oração aqui, irmãos. E eu comecei a orar e para a glória de Deus, você vê pessoas chorando, pessoas se quebrantando. E dizendo que aquele presente de Natal foi o melhor que eles já receberam em anos, que era uma oração. E eu me lembro que chegou um homem para mim e ele recitou Ageu 2:9. Ele disse assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Eu olhei para ele e eu falei, o senhor é crente? Ele falou, não, eu já fui crente. Eu já fui crente. Mas eu me desviei e hoje, infelizmente, eu estou nessa situação. Mas hoje foi uma resposta de Deus para me dizer que está na hora de eu voltar. Você sabe o que eu entendi saindo lá do meio daquelas pessoas? Não seja egoísta. Nós estamos pensando muito e muitas vezes naqueles que precisam. Muitas vezes nós estamos pensando só em nós, sem saber que Deus cuida de nós, sem saber que Deus cuida dos nossos. Seja a boca de Deus, seja a ferramenta na mão de Deus, deixe Deus usar você para abençoar alguém, irmãos. Deixe Deus abençoar você, porque quando você deixa de ser egoísta, Deus abençoa você. E como eu dizia, eu costumo chamar aquele homem de o improvável. Eu costumo chamar aquele homem de o improvável. Coadjuvante. O que é um coadjuvante, pastor? A definição de coadjuvante é aquele que corre por fora. É aquele que ninguém daria nada, que ele poderia entrar em cena, ou que se ele entrasse em cena, ele não ia resolver a situação, porque talvez, olhando aos nossos olhos, não era problema dele, e até mesmo se fosse, estava muito improvável dele resolver aquela situação. Então ele era um improvável, porque quem deveria resolver o problema, o pepino, não resolveu. Por isso que ele era coadjuvante. Muitas vezes num jogo de futebol você está esperando a estrela do time fazer o gol e resolver a partida. Mas vem um reserva, que é um zagueiro, precisou entrar porque o outro saiu machucado, ele vai lá e faz o gol e dá a vitória. Coadjuvante, ninguém contava com ele. Você entende isso? Eu quero dizer para você nessa noite que Deus conta simplesmente com os coadjuvantes hoje. Estou porque é que Deus não usa a minha vida porque você está querendo aparecer. Porque você é egoísta, porque você só pensa em você mesmo. Certa vez um homem de Deus, um pastor, chegou para o Senhor e disse: eu já sei, Deus, quem é o povo que o Senhor vai usar para libertar os cativos nessa terra. É o povo de pele branca. Ele se referia aos Estados Unidos. Deus respondeu a ele na hora: você é egoísta. Você é egoísta, não é o povo de pele branca. Sabe o que foi que Deus disse para ele? É o povo de fala portuguesa. Eu e você, o povo de fala portuguesa, que Deus vai usar para abençoar pessoas, mas Deus não usa egoísta. Deus não usa aqueles que só pensam em si, que só olham para os seus pés, para os seus umbigos. Deus não abençoa somente esses. Deus gosta de usar coadjuvantes. Você já prestou atenção? Você já prestou atenção que essas pessoas que gostam de dar tudo que tem, nunca falta? Você já prestou atenção? Nunca falta. Mas aqueles que são assim, é assim porque não tem suficiente. Não prospera. Deus gosta de coadjuvantes. Você quer um exemplo? 1 Samuel 17, não precisa se abrir.
A Bíblia diz que depois, acompanha comigo que eu vou encerrar. A Bíblia diz em 1 Samuel 16 que Davi recebe a visita de um profeta chamado Samuel. Recebendo a visita, o Samuel unge a cabeça dele com óleo e a Bíblia diz que agora ele é rei de Israel. Passado algum tempo, Israel está em conflito com os filisteus, era uma batalha épica. Quem perdesse serviria, se tornaria escravo daquele povo. Se tornaria escravo. E o pai do Davi, o Jessé, ele disse assim: os teus irmãos estão na guerra, Davi. E eles estão com fome, leva essas quentinhas para ele. Vai deixar lá o delivery. Vai deixar lá o iFoods. Vai lá entregar essas quentinhas para eles. Eles estão precisando de comer, rapaz. A Bíblia diz, sabe o que? Davi não quis aparecer. Poderia muito bem dizer: olha, pai, eu já servi muito nessa casa, mas hoje, não sei se o senhor percebeu, mas hoje veio um profeta aqui, derramou óleo sobre a minha cabeça e eu agora sou o cara. Eu mando e desmando em Israel e ninguém manda em mim. Não. Ele pega as quentinhas e vai parar lá no arraial. A Bíblia diz, 1 Samuel 17. E ele entrega as quentinhas aos irmãos. Ele não era soldado. Quem era para vencer Golias eram os soldados. Quem era para curar aquele homem era o sacerdote e o levita. Quem era para vencer Golias eram os sacerdotes. Mas o Davi chega lá. O que dará o rei? O que dará o rei a quem vencer esse filisteu, esse incircunciso? O que dará o rei? Aí alguns começam a dizer: vai dar riqueza, vai dar filha, uma mulher muito formosa, muito bonita. E aí o Eliabe, um dos irmãos mais velhos, chega e diz: você é presunçoso, rapaz. Você se acha. Você está aqui porque você quer aparecer, quer adquirir mídia, fama. Aí o Davi: poxa, eu não estou fazendo nada, rapaz. Eu não estou fazendo nada. Mas a Bíblia diz que aquele menino que sai com as quentinhas na sacola, empurrando a bicicleta, me perdoe, não existia bicicleta naqueles tempos, mas é aquele menino que sai, quem sabe, numa jumenta, numa burra, para deixar as comidas para os irmãos como coadjuvante. Ele saiu de lá hoje conhecido não como o rei de Israel, mas o homem que venceu Golias. Se você perguntar hoje, você conhece Davi na Bíblia, a pessoa vai dizer: o de Davi e Golias? O de Davi e Golias, o coadjuvante, que entrou naquele arraial e não era egoísta, mas mostrou que Deus, o Deus de Israel hoje, ainda gosta de usar os coadjuvantes, aqueles que não são egoístas, que não pensam em si mesmos. É aí onde Deus habita, é aí onde Deus trabalha. Faça o teste. Hoje, dia 18/4, às 21h48, faça o teste. A próxima semana, pense em pessoas e veja a mão de Deus abençoar você. Sinta a dor do outro. Sinta a dor do próximo. Sinta. Cure as feridas de quem está precisando. Porque das suas Deus cura. Das suas Deus cuida. Cuida. Sabe o que é que eu fico imaginando? Essa ali era uma parábola. De nenhum modo a gente tem provas estatísticas que aquilo era verdade. Nenhuma. Mas se fosse aquele sacerdote e aquele levita, eles estavam, me perdoe a expressão da palavra, ferrados. Eles estavam ferrados, porque sabe o que tem que fazer e não faz. Você sabe o que você tem que fazer, então faça. Foi o que Jesus disse para o mestre da lei: você sabe o que você tem que fazer, então faça, rapaz. Não venha me perguntar. Não venha me perguntar, não seja egoísta. Deus hoje está abrindo o meu e o seu entendimento. Aonde Deus quer trabalhar é no âmbito em que nós temos empatia para com o próximo. Não espera Deus descer lá dos céus e colocar um prato de comida na mão de quem está precisando, porque Deus não vai fazer isso. Deus vai usar você. Deus vai usar a sua casa. E você me perdoa se isso está deixando você mal. Você me perdoa. Você pode sair da live, pode sair. Mas o meu intuito hoje é que Deus abençoe você, que Deus abra o seu entendimento, o seu coração, o meu entendimento e o meu coração. Esse é o meu intuito. No nome do Senhor Jesus Cristo, tenha empatia, não seja uma pessoa que pensa em si mesmo. Não seja egoísta, não seja. Amém? Glória a Deus, eu acredito que você recebeu essa palavra. Recebeu. E eu quero entrar em oração com você. Eu quero entrar em oração. E eu oro a Deus, igreja, irmãos, que onde você estiver,
Eu oro a Deus que Deus ele possa colocar um coração novo dentro de você. Que Ele possa abrir os seus olhos para você entender que se Ele está falando isso hoje, é porque Ele está enviando a bênção em tua direção. É porque Ele está enviando alguém para lhe abençoar. Não seja egoísta, porque no âmbito do egoísmo Deus não trabalha. Seja coadjuvante, seja como Davi. Entre como quem não quer nada e saia de lá usado e abençoado por Deus. Saia. Amém? Vamos entrar em oração. Onde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós ouvimos, entendemos, recebemos a Tua palavra. E não há outro como Tu, não há outro além de Ti. Nós recebemos porque o Senhor é um Deus que fala e continua nos dirigindo e nos condicionando à Tua boa, perfeita vontade, Deus. Pai, o Senhor nos ensinou nessa noite a não sermos egoístas. Porque desde o dia em que nós nos convertemos, que nós temos olhado para o nosso próprio umbigo, que nós temos olhado para os nossos próprios pés e tentado sarar somente as nossas feridas, enquanto os próximos, o outro está precisando de ajuda, Deus. Pai, desperta dentro de nós esse desejo, Jesus, de cuidar do outro, de pensar no próximo, de amar o próximo como a nós mesmos. Foi o que o Senhor disse àquele homem, respondendo, quando ele te perguntou o que eu farei para herdar a vida eterna. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Mas Jesus lembrou, e amar ao próximo como a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Perdoe. Não volte as costas para quem está precisando de uma mão amiga, irmãos. Não volte. Não volte as suas costas. Faça como aquele samaritano que a palavra de Deus diz que o problema não era dele a olhos humanos, mas ele fez o seu papel de homem, o seu papel de cidadão, o seu papel de cristão, de homem de Deus, que quem era para ser de Deus não fez. Você me perdoe, mas tem pessoas lá fora que não são de Deus, que não são cristãos e pensam mais no próximo do que nós mesmos que somos de Deus. E Deus sabe hoje o porquê que Ele quer te enviar. É porque existem faltas na tua vida hoje. Talvez você está passando por falta. Você está precisando de ajuda. Você está precisando de feridas curadas. E para você fazer isso, você precisa tirar os olhos de você mesmo. Para Deus te abençoar, você precisa tirar os olhos de você. Porque quando você abençoa alguém, Deus vai lá e te abençoa. Quando você cura as feridas de alguém, Deus vai lá e te cura. Quando você vai lá e levanta uma pessoa, quando você cair, Deus vai levantar você também. A palavra de Deus fala lá em Reis, que havia uma viúva. E que o Elias chega e o tempo não era bom, o cenário não era propício. E ele diz, eu quero comer. Ela diz, não tem, só tem um punhado de farinha. E eu vou fazer para me morrer com meu filho. E um pouquinho de azeite. E o próprio Elias, ele diz, mas vai lá, faz e traz para mim. E aquela mulher, ela não retruca, ela não refuta. Ela não dá as costas, ela não diz, olha rapaz, você veio num momento difícil, você bateu na minha porta num momento complicado, porque hoje quem está precisando de ajuda sou eu. Não. A Bíblia diz que quando ela ajuda, o Elias está aqui, ó, eu fiz, come, mata a tua fome. Deus multiplicou dentro daquele armário, daquele lugar onde ela guardava as suas botijas. A Bíblia diz que enquanto houve fome naquela terra, não lhe faltou nem azeite e nem farinha. Era o milagre da multiplicação, porque ela não foi egoísta e não pensou em si. Deus quer que você entenda hoje que o lugar do teu milagre começa onde o teu egoísmo acaba, meu irmão, minha irmã. Não seja egoísta. Nós estamos passando por um momento, talvez o mais difícil que a sociedade, o mundo já passou hoje. Talvez um momento mais difícil. Você me perdoe, meu estado de espírito quebrantado com essa situação, porque Deus falou muito comigo em relação a isso. E eu estou te transmitindo aquilo que eu recebi. Mas nós estamos passando por um momento tão complicado, tão difícil, e cada dia mais as pessoas só pensam em si. Com medo de faltar, com medo de faltar, com medo de faltar. Não tenha medo de tirar de você para dar para o outro. Não tenha
Porque Deus vai honrar. Deus vai honrar quando você começar a pensar no próximo. Deus vai honrar. A questão não é ser de Deus, porque aquele samaritano não conhecia a Deus. A questão é você ser bom dentro de você. Seja bom. Seja bom, seja bom, seja bom, seja bom. Leva as suas mãos aos céus e adora o nome do Santo de Israel nessa noite. Exalte a Ele, glorifica a Ele. Bendiga ao Senhor pela sua palavra. Bendiga ao Senhor pela sua bondade. Bendiga ao Senhor pelas suas maravilhas. Bendiga ao Senhor pela sua grandeza, pela sua boca que não se cala, pela sua exortação. Bendiga ao Senhor que traz um milagre. Bendiga ao Senhor que provê, o Deus da providência. Deus nos coloca nessa live hoje para dizer, ainda que essa pandemia demore ou demorasse 10 a 20 anos, não vai faltar para você. Mas se lembre do outro, porque Deus está te abençoando para você abençoar alguém. Nós te glorificamos, Jesus, nessa noite. Nós te bendizemos, Santo de Israel. Nós te bendizemos, nós te bendizemos. Aleluia. Aleluia. Aonde você está, diga, coloca em mim, Senhor, um coração novo. E que eu possa olhar para o próximo com os teus olhos. No nome de Jesus. Onde você estiver, diga glória a Deus. Aplauda Jesus na sua casa, aplauda Jesus no seu trabalho, aplauda Jesus na sua sala, aplauda Jesus onde você estiver. O seu milagre começa onde o seu egoísmo acaba. O seu milagre começa onde o seu egoísmo acaba. Eu vou dizer de novo, o seu milagre começa onde o seu egoísmo acaba. Deus começa a cuidar de você quando você começa a pensar no outro. Eita, aleluia! É nesse lugar que o seu milagre começa. Empatia. Empatia. Amém, igreja? Glória a Deus. Fiquei imaginando que você já está preparado para um Natal, né? Prepara seu coração. No nome de Jesus, que nós vamos sair pelas ruas aí. E aquele que tem fome, aquele que tem sede, Deus vai nos usar para suprir as suas necessidades físicas e espirituais. Amém, meu irmão? Eu quero aqui glorificar a Deus por você que recebeu a exortação, você que recebeu a direção e creu, acreditou naquilo que Deus queria te oferecer nessa noite. Amém? Seu milagre começa onde seu egoísmo acaba. Não seja egoísta, não seja egoísta. Que se quebre o cenário no mundo hoje, que, me perdoe a expressão, que se ferre o cenário no mundo hoje de pandemia. Pense no próximo, pense no próximo, pense no próximo, pense no outro, tenha empatia, tá certo? Hoje, como eu disse, nós fizemos uma live um pouco mais tarde. É possível também que nos próximos domingos seja também às 21 horas, mas eu vou estar anunciando, vou estar postando para que a igreja, os irmãos, os membros estejam bem por dentro, cientes do horário, tá certo? E sem esquecer, quarta-feira, eu disse quando? Quarta-feira, se você tem uma família, nós temos um encontro marcado aqui às 19 horas. Eu vou estar ministrando uma palavra de salvação, uma palavra de poder sobre a sua casa, sobre o seu lar, e vai ser bênção de Deus, tá certo, irmãos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu coração. Você tem uma segunda-feira e um decorrer de semana repleto do poder de Deus, da bênção, da provisão, do cuidado, do livramento de Deus. Que Deus livre você por essas estradas afora. Que Deus supra as suas necessidades. Que Deus possa começar um verdadeiro milagre na tua vida nesta próxima semana que já está entrando. Na verdade, daqui a 2 horas, que já serão meia-noite, 0 horas, tá bom? Tá aqui o meu abraço para cada pessoa, aqui o meu abraço para cada membro, o meu abraço para os que começaram a live, para os que entraram no decorrer dela, que estão terminando conosco, e o meu abraço também para aqueles que ainda vão assistir essa live, tá bom, igreja? Deus continue te abençoando poderosamente. Lembre-se, o seu milagre começa onde o seu egoísmo acaba, tá bom? Deus te abençoe. Fui. Fica na paz. Tchau, povo de Deus. E nós ficamos aqui nos louvores, na busca incessante pela presença de Deus, ó.
Creio que és tudo para mim. Sim, tu és Deus. Oh, aleluia! Tu és a vida. Aí, ó, o irmão em Trairi. Já que o irmão colocou em Trairi, se você ainda estiver conosco na live, coloca aí de onde você está assistindo. Deus te abençoe, irmão Enoque, lá em Trairi. No nome de Jesus, irmão Enoque Henrique. Tá certo? Aleluia. Eu tenho certeza que tem pessoas aí de Crato, de Juazeiro, de Farias Brito, assistindo conosco. Ó, bênção de Deus. Vou colocar aí embaixo, ó. Tô assistindo de cidade tal. Isso, povo de Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. A irmã Dora Silva, de Juazeiro do Norte, nossa membro, né? Ali na IGD Juazeiro do Norte. Deus te abençoe, irmã Dora. Tá bom? Continue abençoando sua vida, no nome de Jesus. Creio que tu és a cura. A irmã Kelly e o irmão André, obreiros da Igreja Internacional da Graça de Deus em Farias Brito. Deus abençoe vocês sempre. Abençoe a obra das vossas mãos. Tá bom? No nome de Jesus. Eu creio em Jesus. Cunhado do irmão Valgleuson, esposo da irmã Maiara. Tá aí, o irmão Enoque Henrique, lá de Trairi. E é isso, irmãos. Deus abençoe. Fica na paz. Fui. Nós ficamos aqui buscando a Deus, exaltando o nome do Criador. Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau.